Sim. Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É um prazer poder estar de novo na casa de Deus, reunido com os irmãos em Cristo Jesus. Então vamos louvar aquele que nos concede a graça e a misericórdia todos os dias e nos dá forças para continuar. Vamos agradecer a Deus cantando. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome, porque somente a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos cantar. Vamos ficar em pé, amados. Esse louvor nós vamos fazer diferente. Vamos cantar apenas vozes, sem instrumentos. E acredito que seja um louvor conhecido, que quando você aceita o Senhor Jesus e conhece e escuta falar de Deus, é um louvor que vocês geralmente ou sempre escuta nas igrejas, independente das doutrinas que são ensinadas, mas é um louvor que fala da grandeza do Senhor, fala da exaltação do seu santo nome,
E assim nós vamos cantar e adorar através das nossas vozes, do nosso fôlego. A palavra de Deus diz que todo ser que vive, louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve a Deus. Então assim nós vamos fazer. Vamos cantar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, irmãos. Podemos sentar. Agora, irmão, vamos passar para o nosso momento ofertório. Gostaria que o irmão abrisse as suas em Provérbios 3, 9 e 10. Amém, irmãos? Falar no Senhor nos fala: honra ao Senhor com os teus bens, com a primícia, primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e fartarão, e transbordarão de vinho teus lagares. Amém? Ministério em louvor. Irmão, sinta-se à vontade para você sair do seu lugar, depositar sua oferta, seu dízimo, devolver ao Senhor aquilo que Ele tem lhe dado através do seu trabalho, da sua saúde, enquanto nós cantamos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, grande és tu, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas ofertas, o dízimo depositado aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Pai, cada um, Senhor. Cada emprego, Senhor, dos irmãos que estão empregados, daqueles que precisam, abre portas, Senhor. Abençoa, Pai, cada dia mais, Senhor. Que a gente possamos, Pai, não depositar só o nosso dízimo, mas sim a nossa vida, os nossos corações, Senhor, para Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A gente vai fazer agora o momento missionário, né? Que é missões mundiais, campanha de missões mundiais, que tem como tema Viva o Poder Transformador. A gente vai dizer bem bonitos, todos juntos. Viva o Poder Transformador. Amém? Vamos lá. 3. Viva o poder transformador. Lindo, para a glória de Deus. Nesse momento, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. Essa é a divisa da campanha de missões mundiais. 2 Timóteo 1:7. Amém? Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Que a cada instante da nossa vida a gente possa estar pedindo que Deus nos encha de amor, de ousadia para falar da palavra dele às pessoas que necessitam, né? A começar também aos da nossa casa, né? Da nossa família. Vamos orar pelos missionários. Senhor, neste momento, na tua santa presença, Senhor, eu venho te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, ó Deus, a falarmos, ó Pai, contigo. E sabemos, Senhor, que o Senhor está atento a toda essa programação, a todas as orações que estão sendo feitas, meu Pai. E o especial da nossa oração é pela vida
dos nossos missionários, Senhor, que estão espalhados, ó Deus, no nosso país, no mundo, ó Deus, afora. Que o Senhor possa capacitar os teus servos, que o Senhor possa, ó Deus, protegê-lo com a tua poderosa mão. E derrama cada vez mais, Senhor, sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, o teu amor, Senhor, e o teu Espírito Santo, meu Deus. Muito obrigado por este momento, Senhor. Nos dá, ó Deus, um coração apaixonados, ó Deus, por missões, que nós possamos vir fazer, ó Deus, uma campanha que agrade, ó Deus, o teu coração. Nos dá condição, ó Deus, de ofertar com amor, ó Deus, a essa campanha de missões mundiais. E é em nome do teu Filho Jesus, Senhor, que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, nesse momento, a gente vai ter um momento especial, né? Que é o momento da campanha pela família Batista. E que tem como tema Filhos, Herança do Senhor. Nesse momento, eu nós vamos ler a nossa divisa, que é Salmo 127. Não, vou botar na minha. Todo mundo abre Salmo 127, 3. Eu fiz a oração, não sei se todos mencionaram. Salmo 127, 3. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. Heranças do Senhor são os filhos. Nossos filhos são a herança do Senhor. Herança preciosa que Deus nos deu para cuidar, amar e educar. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria para criarmos os nossos filhos, principalmente nos caminhos dele, né? Que isso alegra o coração da gente quando a gente vê os nossos filhos no caminho do Senhor e principalmente trabalhando na obra dele, né? Que Deus venha ser com a nossa família. Nesse momento, eu chamo a irmã Juliane com o hino oficial. Esse louvor, irmão, é um louvor bastante conhecido também. É uma expressão de oração, quando muitas vezes nós não sabemos pedir a Deus em relação às nossas famílias, mas que você possa pedir ao Senhor que a sua casa, a sua família, possa ser uma casa de bênção, possa ser um pedacinho do céu, possa ser um dos lugares melhores para se estar quando nós não estamos na casa de Deus. Que você possa orar pela sua família, pela sua casa, que você possa agradecer pelo dia de hoje, de ser mãe, pela dádiva e a graça que o Senhor nos concede, que muitas ainda não têm esse privilégio ou não querem, por N motivos, né? Não cabe a nós julgarmos. Mas agradeça ao Senhor porque você é mãe, porque Deus te concedeu filhos, são a herança do Senhor, e eles nos ensinam, irmãs e irmãos, a como ensiná-los. Às vezes a gente acha que não vai saber cuidar, que não vai saber ensinar, mas eles nos ensinam. E como nos ensinam? Vamos cantar, agradecer a Deus e louvá-lo. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Dando continuidade a esse momento, né, da família. Hoje, todos nós sabemos que no segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. E é um membro da família que a gente tem que honrar. A palavra de Deus diz isso em Efésios, né? Honra teu pai e tua mãe. E nós temos que dar honra à nossa mãe nesse dia. Não só nesse dia, mas todos os dias. E eu chamo agora, nesse momento, as mensageiras do rei, que vai trazer uma especial. Bom dia, irmãos. Mãe, eu não sabia que era tão linda, até que amamentaste junto à janela, mais graciosa e muito mais bela. Mãe, eu não sabia que eras tão doce, até que teu filho ensaiou o primeiro passo. Abraçaste-o docemente, como se possível fosse. Tanto amor ser colhido num abraço. Mãe, eu não sabia que eras tão zelosa, até que teu filho para a escola caminhou. De mãos dadas pelas ruas, seguias orgulhosa. Limpo e bem cuidado, tua herança do Senhor. Mãe, eu não sabia que eras tão sábia, até que teu filho se tornou adolescente. Cercado pelas dúvidas, tu abrias a janela. Mãe, eu não sabia que eras tão solidária, até que teu filho sentiu a primeira decepção. Outra vez no colo enxugaste suas lágrimas, e o fizeste dormir com uma linda canção. Mãe, eu não sabia que eras tão santa, até que teu filho por este mundo afora se foi. Sufocaste a dor e o soluço na garganta, e sorrindo dizia: meu filho, Deus o abençoe. Amém. Obrigado, a mensageira do rei, a homenagem às mães. Tá? Irmão, eu vou orar pela família. Antes de orar, eu vou compartilhar um acontecimento que aconteceu comigo. Eu já tinha até uma vez um pastor Cláudio Duarte falando. A gente pensa que às vezes não acontece com a gente. No
3 meses atrás, travei um colega meu, o Alex, a gente conversando para visitar um colega nosso, um amigo nosso, colega não, amigo. Nós trabalhamos juntos 13 anos. E a gente passando por esse momento de pandemia, a gente vamos olhar se a gente pode ir lá, se a gente pode marcar alguma coisa. Aí, irmão, o que eu digo para os irmãos, a gente ficou nesse negócio de a gente vai um dia, vai no outro. E aconteceu, irmão, que quando eu fiquei sabendo, ele estava internado. Mais de 30 dias já no hospital. E, infelizmente, ele veio a falecer. Quer dizer, irmão, aonde foi que eu fui ver ele? No velório. Não tive a oportunidade de se despedir de um amigo. O que eu digo para os irmãos, chegar um dia ou o irmão tiver um colega, amigo, pai ou irmão, e os irmãos chegar e passar na cabeça do irmão de ir visitar, vá, irmão, vá. Não deixe para outro dia. Como diz o Claudio Acho, amanhã, hoje é hoje, amanhã já continua a ser hoje. Não existe o amanhã. Porque quando a gente chega amanhã, já é o quê? Hoje. Infelizmente perdi um amigo e não tive a oportunidade de dar um abraço, ou dar um tchau, ou perto dele. Certo? Então, aconteceu comigo, certo? Uma pessoa, até sem palavras de falar dessa pessoa, uma pessoa, um coração enorme. E eu aprendi, se passar no meu coração, na minha mente, que eu tenho que visitar um colega, eu vou naquele momento, porque eu não sei o dia da manhã, porque o dia da manhã só pertence a Deus, né? Oremos, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, que passamos no mundo, no nosso país, que o Senhor possa estar, Pai, nesse momento, visitando cada mãe, cada pai. Nós não sabemos, Senhor, como estão os corações deles, Senhor. O Senhor visita, Pai, cada família, cada filho, cada irmão. Senhor, sabemos que a família é a base, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada família, tanto da igreja como do mundo, Senhor. Senhor, sustenta, Pai, cada um, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, de cada um, Senhor. Te peço também, Pai, nesse momento, visita, Pai, cada leito. Vem, Pai, estender a Tua mão poderosa e fazer um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. E visita, Pai, cada lar, Senhor, que nesse momento que perdeu, Senhor, o seu ente querido. Que o Senhor venha confortar, Senhor, os corações dessas pessoas, Senhor, dessas famílias, Senhor, que perderam um ente querido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por até aqui estar conosco, Senhor. Está nos ajudando, Senhor. Está nos fortalecendo, Senhor. Está nos livrando, Senhor. Em meio a essa pandemia, meu Pai. Te agradecemos pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça que tem conosco, Senhor. Que o Senhor venha ser com cada um, meu Pai. Abençoa. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, você pode vir até aqui para apresentar o pregador desse dia. Som. Obrigado, irmão Beto. Família, né? Irmã Lídia, João Vitor e Radassa. Deus abençoe. Eu convido aqui a irmã Jaqueline e vai nos trazer a palavra do Senhor nessa manhã.
Não sei se agora a gente ajeita aqui. É melhor, né? Ficar de frente. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na manhã desse dia. Ó Deus, é um privilégio muito grande, Pai, poder tomar o café com os irmãos, poder, Senhor, te adorar, louvar. E agora, ó Deus, o momento de nós ouvirmos a exposição da Tua palavra, que nós possamos ser edificados, ó Deus, e que o nome de Jesus seja glorificado, Pai. Usa a Tua serva poderosamente, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Som. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma bênção, né? E um privilégio estar aqui essa manhã no culto presencial. Algo que era tão comum, né? Algo que era tão rotineiro para nós e que muitas vezes nós não dávamos o devido valor, mas que hoje nós sentimos falta, né? Uns dos outros. E é bíblico, né? Cristo, Deus nos fez para termos comunhão. Mas é um privilégio, é um grande privilégio estar aqui, irmãos. Com temor, com tremor. Quando o pastor fez o convite, eu disse, pastor, já estou tremendo agora, né? É com temor e tremor, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada de bom, né? A não ser que seja vindo do Senhor por sua graça, né? Sua graça poderosa em nossas vidas. E eu quero também, nessa manhã, saudar os nossos irmãos que estão assistindo online, que o Senhor possa tocar os nossos corações e falar grandemente nas nossas vidas hoje. E eu queria fazer uma leitura bíblica, irmãos, e eu pediria que os irmãos abrissem a Bíblia, o livro de Tito. Nós vamos ler alguns versículos, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Amém? Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus de graça, Deus de amor, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, por essa honra, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, ó Deus. Pai Santo e Pai querido, eu te peço, Deus, que a Tua palavra possa encontrar a morada dos nossos corações, ó Deus,
e que essa manhã possamos sair verdadeiramente tocados, Pai, pelo Teu Espírito, Deus. É assim que eu te oro, Pai, é assim que eu te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje é uma data feliz, né? Muito feliz. Dia das Mães é sempre um motivo da gente comemorar. Um motivo para a gente dar honra a quem tem honra. Né? A gente sempre escuta o nosso pastor falar isso. Dê honra a quem tem honra. E os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, ele tem honra. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5, 16. A irmã Lídia até leu uma passagem que é citada lá em Efésios, que está aqui nos mandamentos do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor te deu, que o Senhor te dá. Honra teu pai e tua mãe. Então, honrar pai e mãe é bíblico. Né? E eu quero abrir um parênteses aqui, antes da gente iniciar, para a gente ter uma maneira preventiva, né? Eu quero observar isso com os irmãos, que honrar é diferente da gente adorar, da gente cultuar, tá certo? Às vezes nós, não sei se é a nossa cultura, ou enfim, a nossa convivência, nós achamos que honrar seria levado para esse lado, de cultuar a mãe, de adorar. Não é isso. Honrar aqui, conforme a palavra de Deus fala, é amar, é cuidar, é obedecer. Isso é honrar pai e mãe, né? É dar honra a quem tem honra. Então, amados irmãos, hoje, né, nós vamos meditar para as mães que estão aqui, mas para nós também, filhos, né? Todos nós somos filhos. Então, nós vamos meditar um pouco, tá certo? Nessa palavra que a gente leu em Tito, sobre mães. Amados, antes da gente entrar nos versículos que a gente leu, eu queria que a gente se situasse na carta de Tito, certo? Eu acredito que muitos dos irmãos já sabem, né, o motivo da carta de Tito, mas eu quero relembrar e até para refrescar a nossa memória, para a gente continuar o estudo de maneira clara. A carta de Tito, né, ela foi uma carta escrita para Tito, e quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Tito, nessa época aqui, ele estava em Creta, na igreja de Creta, né, uma igreja que foi plantada por Paulo, porém, não se sabe o motivo, mas Paulo não pôde estar ali para dar continuidade ao ensino, ao discipulado daquela igreja. E se a gente ler no capítulo 1, alguns versículos, depois os irmãos lêem, é um livro de 2 capítulos, muito pequeno, né? E se os irmãos lerem mais na frente, alguns irmãos, com a ausência de Paulo, se levantavam da igreja e estavam ensinando coisas que não eram de acordo com a sã doutrina. Pois bem, Tito era líder dessa igreja e Paulo escreveu a ele para instruí-lo, tá certo? Para que ele pudesse dar algumas informações à igreja, ensinando à igreja realmente alguns comportamentos. E aí eu abro aqui um parênteses para a gente pensar um pouco. Amados, de nós mesmos, nós não temos nada digno de apresentar ao Senhor no nosso comportamento. É pela palavra, é pelo ensinamento da palavra que nós podemos, vamos se dizer assim, melhorar o nosso comportamento. Porque de nós mesmos não daria não, irmãos. Então, é pela palavra de Deus. Então, a necessidade de ensinar a igreja, né, como os preceitos de Deus, como agradar a Deus. Então, Paulo, esse era, tá certo, um dos motivos de Paulo escrever a Tito. Era para que ele pudesse passar para a igreja os ensinamentos e também fortalecê-lo. Assim como ele fez com Timóteo, né, ele fez com Tito. E é por isso que as cartas de Tito e de Timóteo, elas são consideradas cartas pastorais, né, porque elas foram realmente encaminhadas a pastores, né, como Tito e Timóteo.
Provavelmente, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Talvez alguns irmãos acham que seja na primeira prisão dele, né, em Roma. Não se sabe. Porém, deve ter sido por isso que ele escreveu a Tito, para que Tito desse continuidade ao ensinamento ali na igreja de Creta. Então, o capítulo 2, a gente vai ver Paulo falando sobre a sã doutrina, no comecinho logo. E ele pede a Tito que ele possa, você, porém, no versículo 1, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, essa era a preocupação, tá certo, de Paulo a Tito, para que ele pudesse acompanhar a igreja, ensinando ali a igreja, né, a palavra de Deus. Versículos que nós lemos, no versículo 2 e 3, nós vemos que ele começa a falar do comportamento para os homens, né, e depois para o comportamento para as mulheres. E aí ele fala das mulheres mais idosas e, posteriormente, os jovens e as jovens. Versículo 3, ele fala disso, né? Versículo 3, quando a gente vai ver algumas traduções, eu vou ler aqui para os irmãos, ele fala o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Algumas traduções, elas trazem mestras do bem. Tem alguma tradução aqui que fala mestras do bem? Pronto. E aí é desse ponto, mestras do bem, que nós vamos partir para alguns tópicos da nossa reflexão de hoje pela manhã. Mães, mestras do bem. Tito, ele fala aqui, Paulo fala aqui a Tito, né, as mulheres mais idosas. Eu quero chamar a atenção que naquela época mulheres idosas não seriam aquelas de idade mais avançada, mas seria aquelas mulheres que tinham filhos mais velhos, né, filhos já crescidos. Então ele usa essa expressão de mulheres mais idosas para que elas pudessem, né, serem pessoas capazes, na minha tradução, de ensinar o que é bom. Irmãos, nós todos precisamos aprender para ensinar. Que hoje, quando nós sairmos daqui, nós tenhamos isso bem fresco na nossa memória. Que nós sejamos capazes de ensinar o que é bom. E para a gente ensinar o que é bom, a gente precisa aprender o que é bom. E as jovens, tá certo? Também são chamadas a aprender, não é só a receber, né? É uma cadeia. Um ensinamento passando para o outro. Não existe, só a primeira aplicação aqui, não existe momento melhor para ensinar a sã doutrina aos filhos crianças, que sejam crianças. Nós que trabalhamos com o ministério infantil, juniores, nós sabemos o quanto o coração da criança é aberto para os ensinamentos. E é ali, naquele coraçãozinho, que nós podemos colocar, ensinar a mensagem, né, da palavra de Deus, a sã doutrina. Responsabilidade dos pais, também da igreja, mas principalmente dos pais. Nós estamos trabalhando esse mês todo, né, falando de filhos, mas a igreja, ela tem sim a sua responsabilidade de ensinar os filhos dos irmãos, né? Mas a responsabilidade maior é de você, pai e mãe, né? De você, mãe, de estar inculcando ali no seu filho, né? Eu estou falando de criança, mas os mais jovens também, inculcando a palavra de Deus, né? A palavra revelada, a Bíblia, ensinando os preceitos do Senhor. Então, o coraçãozinho da criança, ele é aberto para os ensinamentos. E aí o versículo 3, que eu já falei para os irmãos, que algumas traduções têm mestras do bem, e o que são essas mestras do bem? São aquelas mulheres capazes de instruir, de ensinar outras mulheres por meio da palavra de Deus. E isso só acontece, irmãos,
se a mulher for uma mulher regenerada, salva por meio de Cristo. Então, mestras do bem é a mulher regenerada, salva por meio de Cristo. Mestras do bem não é a mulher preguiçosa. Eu falo mulher, então as irmãs que são mães já começam a pensar assim, mães, tá bom? Mestras do bem não é preguiçosa. Ela procura aprender cada vez mais a palavra de Deus revelada, a fim de buscar saber quem Deus é. Amados, se hoje eu perguntasse aqui na igreja quem Deus é, eu acredito que todos nós teríamos um adjetivo para falar, teríamos algo para apresentar para a igreja de quem Deus é. Mas eu quero que os irmãos, essa manhã, possam refletir quem Deus é de maneira profunda, não superficial. Né? Ah, Deus é bom, Deus é amor. Isso é verdade. Mas eu quero trazer a reflexão para os irmãos pensarem no íntimo do seu ser. Quem Deus é para você, individual. Quem Deus é. A sua palavra revela, a sua palavra aqui nos revela quem Deus é. Nós precisamos dessa intimidade de saber verdadeiramente quem Deus é. A mulher, a mãe, mestra do bem, ela busca todos os dias saber quem Deus é, porque é uma busca. Eu não aprendo tudo num dia só, eu não aprendo tudo num ano só, é infinito. Todos os dias a busca, o aprendizado, ele é constante. Então todos nós, mães, pais, filhos, precisamos buscar a saber quem Deus é. Para poder ensinar, né? Porque nós precisamos uns dos outros, precisamos do ensino, precisamos, vamos se dizer, do apoio, né? Do apoio uns dos outros. Às vezes, nem todas as vezes nós estamos bem, e aí aquele irmão está ali para nos apoiar, para nos segurar, para nos sustentar. E é a busca constante. Para me ensinar, para me sustentar, para me amar, eu preciso conhecer quem Deus é. E quem eu sou. Né? Porque quando eu vejo quem eu sou, que eu estou aqui, muito embaixo, e eu olho para cima, eu vejo Deus grande, poderoso, bondoso, misericordioso, cheio de graça para as nossas vidas. Porque, amados irmãos, se não fosse a graça de Deus, as suas misericórdias nas nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? Porque nós somos pecadores, né? Miseráveis. Nós não temos nada de bom para acrescentar. É por misericórdia, é por graça, é por amor. Nós vamos aqui aprender, né, estudar, partindo desse pressuposto aqui de mães, mestras do bem, nós vamos ver alguns exemplos de mães. De mães na Bíblia que foram mestras do bem, que ensinaram, né, que cuidaram dos seus filhos. E a primeira mãe que eu quero falar essa manhã fica lá em Êxodo 6. E a gente pode deixar aberto, a gente não vai ler o capítulo todo, mas nós podemos deixar aberto para a gente dar uma corridinha aí por ele. Joquebede, mãe mestra do bem, um exemplo de mãe. E eu gosto demais da história de Moisés. Todos os anos eu leio o livro de Êxodo, porque eu gosto demais dessa história, dessa leitura, e ele sempre está nos ensinando. E é uma história tão conhecida de nós, né? Já virou filme, novela, né? Duvidosa, mas está aí, né? Mas é uma história conhecida demais, nós. Joquebede, mãe de Moisés, mãe de Miriam, né? E a história é conhecida, mas nós vamos passar aqui por ela. Moisés, ele deveria ter sido morto, né? Por conta de um decreto de Faraó, que nós todos sabemos. As crianças de Israel passaram por uma dolorosa e sangrenta, né, morte.
Sofreram demais a perseguição ali, aquele povo. E Joquebede, ela não desistiu do seu filho. Nós sabemos que ela teve um plano permitido por Deus e abençoado por Deus, que foi colocar o seu filho dentro de um cesto, né, com todos os cuidados, sabendo, porque Joquebede sabia que naquela hora, naquele momento, ali estariam as mulheres, a filha de Faraó, no rio, e ela colocou Miriam para acompanhar. Ela não fez nada, irmãos, sem a segurança. Ela colocou o filho dela no cesto, colocou Miriam para estar olhando, e ela sabia que Deus poderia ajudar. Ela não desistiu de forma alguma, né, do seu filho. Ela foi além do comum. Ela foi uma mãe além do comum. E Deus salvou o seu filho da morte, para a glória dele. Ao voltar para os braços da mãe, nós sabemos que quando Moisés foi encontrado ali no rio, né, estrategicamente Miriam apresentou a solução para a filha de Faraó, dizendo que o bebê poderia ser amamentado por uma israelita e que era a mãe dele, né? E aí eu não sei se a filha de Faraó sabia ou não, se era mãe, provavelmente não. Mas o filho voltou para as mãos da mãe, voltou para Joquebede. E é aí que está o ponto fixo. Joquebede aproveitou o momento da infância do seu filho, o momento que ela estava amamentando, porque nós sabemos, a história fala que Moisés ficaria com Joquebede até ela desmamar, né, até ele parar de mamar. E nesse período, Joquebede, ela ensinou tudo que ela poderia ensinar a seu filho sobre a palavra de Deus. Tudo foi ensinado a Moisés nesse período, na infância. Né, os seus ensinamentos, ela ensinou as verdades eternas, né, ela inculcou no seu filho, na cabeça do seu filho, tudo que ela poderia, o máximo que ela pôde. Foi o ensino aprendido com sua mãe que levou Moisés a rejeitar as glórias do Egito. Irmãos, o Egito era um mundo de riquezas, de coisas boas. Como uma pessoa poderia recusar aquilo se não soubesse da verdade que liberta? Foi o ensinamento de Joquebede. Foi ela aproveitar esse momento para ensinar o seu filho tudo o que ela poderia. Mãe, precisamos investir tempo na vida espiritual, né, dos seus filhos. Mães, deem o melhor do seu tempo para inculcar nos seus filhos as verdades eternas. Não ache que é perda de tempo, mãe, ensinar o seu filho. Não ache, porque não é. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós já estamos nele, né? Vamos ler o que é inculcar, o que é ensinar aos nossos filhos. Vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Ouça, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha aí, irmãos, versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como se um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes nas portas da sua casa e dos seus portões. Está vendo o que é inculcar? É isso aqui. Marquem aí, mães, irmãos, na sua Bíblia, para você lembrar de estar inculcando nos seus filhos, do jeito que a Bíblia aqui nos ensina, constantemente, a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando os seus filhos, mesmo os adultos, nas decisões que eles vão precisar tomar, isso aqui, o aprendizado da palavra de Deus, é que vai fazer eles tomarem a decisão correta.
como Moisés tomou a decisão correta. É a palavra de Deus. Mesmo que o seu filho hoje, ele esteja adulto, talvez afastado dos caminhos de Deus, talvez nunca conheceu o amor de Deus, não desista de ensinar, de continuar ensinando as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela não é em vão. Ela não é em vão. A outra mãe que nós vamos ver é Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, tá certo? Também é uma história conhecida demais da gente, né? E a história de Ana é uma história, como a de Joquebede também, uma história que trouxe muita dor para a mãe, né? Muita dor para Ana. O próprio Deus tinha lhe feito estéril, e isso era doloroso demais para ela, como é doloroso demais para algumas mulheres que não podem ter filhos, né? E ela ainda tinha, além da dor de não poder ter filho, ela ainda tinha que enfrentar a zombaria de uma rival, de Penina, né? Ela tinha que enfrentar a incredulidade do seu marido, Elcana, que, para que você quer ter um filho? Ele dizia, né? Se você tem a mim. Então, ele não acreditava que ela poderia ter filhos. E ainda tinha a censura do sacerdote, né? Nós sabemos que ela sofreu. Mas ela foi perseverante, irmãos. Ana foi perseverante na oração. Ela não desistiu. Isso aqui é motivos. Muitos de nós, eu tiro por mim mesmo. Num cenário desse aqui, desisti da primeira vez logo. Mas Ana não desistiu. Ela perseverou. Eu estava lendo essa história de Ana, relendo, e pensando, né? Senhor, quantas vezes a gente faz um propósito de oração, né? Eu vou orar ao Senhor por isso aqui, vou colocar diante do Senhor. E aí a gente ora uma semana, às vezes um mês no máximo, aí desiste, né? Deixa para lá aquele propósito, porque Deus não respondeu. Mas Ana não. Quantos anos Ana deve ter orado, né? E ela perseverou. A palavra de Deus diz que ela perseverou na oração. Um dia, né? Ela orou ao Senhor, mas ela resolveu orar de uma forma diferente. Ela orou ao Senhor e fez um voto. Ora, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele, eu vou consagrar ele ao Senhor. Né? O que Deus me deu, eu devolvo. E Deus ouviu a oração de Ana. Né? Deus ouviu e concedeu a Ana um filho. Né? E aí a gente vai olhar... Versículo 1, vamos olhar capítulo 1, versículo 11. Como foi que Ana orou ao Senhor? Os irmãos estão com a Bíblia aberta. Vamos ler do 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vamos para o versículo 27, o cumprimento de que Ana fez isso. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali Ana adorou ao Senhor. Ana fez o voto, cumpriu o voto. Mães, é preciso consagrar o melhor daquilo que Deus lhe tem dado ao Senhor. Consagrem seus filhos para Deus, para cumprirem os soberanos propósitos de Deus. Consagrem. Não desistam de orar pelos seus filhos. E a terceira e última mãe, é lá no Novo Testamento, fica no segunda carta a Timóteo. Aí já, pela dica do livro, já sabe quem é, né? Eunice, mãe de Timóteo e filha de Lloyd.
Paulo, quando escreve a Timóteo, ele deixa muito claro algumas coisas aqui que muitas vezes a gente passa desapercebidos na leitura. Mas Paulo fala que Eunice transmitiu ao seu filho verdades aprendidas. Ela passou aquilo que ela tinha aprendido no seu lar, com a sua mãe. E ela passou para Timóteo. Em Eunice habitava uma fé sem fingimento. Vamos ver o versículo 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Uma fé não fingida foi uma fé que Paulo descreveu de Timóteo, porque ele tinha recebido de sua mãe Eunice e sua mãe Eunice tinha recebido de sua avó Lóide. Eunice tinha uma fé não fingida e transmitiu isso ao seu filho. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a infância. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: quanto a você, porém, é Paulo escrevendo a Timóteo, viu, irmãos? Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, Timóteo foi instruído na palavra de Deus. A importância, né, de Eunice na vida de Timóteo. Porque Timóteo, ele foi um grande pastor, né, da sua geração aqui. E foi desde criança os ensinamentos que ele recebeu. A importância de mãe, de ensinar os filhos a palavra de Deus. Timóteo, ele se tornou discípulo do apóstolo Paulo e constituiu-se um dos maiores, né, pastores da igreja, como eu falei. Mães, é preciso andar com Deus a ensinar os seus filhos a palavra de Deus e a prepará-los para serem vasos nas mãos de Deus. Certo? É preparar, realmente. Quantas mães que estão aqui preparam seus filhos para serem pastores? A gente prepara às vezes, né? A sociedade em si prepara muitas vezes para ser um médico, um advogado, bem-sucedido. Mas quantas mães aqui e que está nos assistindo prepara seus filhos para serem pastores? Precisamos, irmãos. Já concluindo, geral, para nós, mães, filhos, pais que estão aqui. Nós somos chamados para sermos mestres do bem. Todos nós precisamos aprender de forma profunda as verdades eternas, não superficial. A leitura da palavra, irmãos, não é uma leitura superficial. Que os irmãos não usem a palavra de Deus, como muitos por aí usam, de forma esotérica. Eu vou ver o que Deus tem para mim hoje. Abre a Bíblia e lê ali. Às vezes é coisa boa, às vezes é ruim, mas isso aí não é se aprofundar na palavra de Deus. Não é cumprir tabela. Pegue um livro, estude a palavra de Deus, mãe, igreja. Estude, né? Passe 1 mês, 2, mas estude minuciosamente a palavra de Deus. Que nós possamos, de forma profunda, aprender as verdades eternas, os preceitos, a palavra revelada, para poder ensinar. Sabia que somos comissionados a ensinar, irmãos? Vamos abrir lá em Mateus 28, a grande comissão. Todos nós lemos e todos nós sabemos que somos comissionados a fazer discípulos. E somos comissionados a ensinar. Capítulo 28, versículo 19 e 20. Abram aí, irmãos, para a gente ler junto. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso aí nós sabemos, né?
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Somos comissionados a ensinar. E nós ensinamos aquilo que aprendemos. E precisamos aprender, buscar e aprender constantemente. Porque eu não aprendo hoje e amanhã já não preciso mais, não. É constante, é diário, é todos os dias. Só para a gente resumir, eu fiz algumas aplicações no final de cada ponto, mas só para a gente resumir os 3 pontos. Mãe, é preciso investir tempo para inculcar nos seus filhos as verdades eternas. Lembra de Joquebede, que ela aproveitou todo o seu tempo com seu filho para ensinar a palavra de Deus. Mãe, consagre seus filhos a Deus. Lembre de Ana, que orou perseverantemente por seu filho e entregou quando o recebeu nas mãos do Senhor. Mãe, é preciso preparar os seus filhos para serem vasos nas mãos de Deus. Lembre de Eunice, que preparou tão bem Timóteo. Que Deus abençoe. Amém, igreja? Pastor? Novamente, bom dia. É um privilégio muito grande, tirar aqui um pouco. Eu acho que esse momento que, quando acabar tudo isso, eu vou deixar de usufruir, né? Porque no momento estou mais ouvindo do que falando. Até para evitar muito contato com as pessoas, com os irmãos da igreja. E para mim tem sido um privilégio ouvir a palavra, os ensinamentos, né? E ver a instrumentalidade, o que Deus tem feito na vida de cada um irmão, principalmente dos líderes da igreja que agora estão mais ativos, presencial, para alimentar o rebanho. E um versículo que eu sempre falo, que a irmã foi bem enfática hoje, a irmã Jaqueline, eu falo que sempre o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que a gente aprendeu. Não é? Então, precisa aprender para poder ensinar, não é isso? E graças a Deus, nós temos aprendido a verdade aqui. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, irmãos, Espírito Santo, Consolador, ele ensina e vos fará lembrar, não é? Então, veja a importância de nós aqui na tranquilidade, ouvirmos a palavra, buscar aplicar, né, praticar, e que palavra abençoada. Então, que Deus abençoe poderosamente a irmã Jaqueline, que foi escolha da igreja, escolher um filho abençoado para transmitir a palavra hoje, né? E para a glória de Deus, ouvimos esta palavra. Então, aqui eu quero agradecer a Deus por essa dádiva das mulheres mães, né? E aquelas futuras mães, que Deus abençoe rica e poderosamente. Não só aquela que gera, mas aquela que tem o espírito maternal, acolhedor, né? De ter muitos filhos sem nunca ter gerado no seu ventre. Deus é poderosíssimo.
vamos fazer a oração final. Logo após a oração final, eu queria dar uma palavra para a igreja, sem ser transmitido, tá certo? Dessa vez, os nossos irmãos que estão nos escutando e aqueles que vão ver as gravações, não poderão participar dessa palavra que iremos dar agora. A irmã Vera está distribuindo aí uma lembrancinha para as mães, e para que os filhos dêem às suas mães, para as futuras mães, e que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, por ser possível te cultuar na manhã desse dia, ó Deus. Muito obrigado. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Nos abençoa para que nós possamos estar sempre com os nossos olhos espirituais, vendo a Tua ação poderosa em nossas vidas, que nós possamos ter sensibilidade espiritual. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para sermos, Senhor, sensíveis, perceptíveis à Tua vontade e à Tua palavra, e o Teu grande amor, Senhor, que o Senhor propõe à Tua igreja. Ó Deus, nós somos o Israel de Deus, a Tua palavra nos diz isso, que nós possamos fazer valer, Senhor, no propósito de santidade, de compromisso, de fidelidade a Ti, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, é o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com todo o Israel de Deus. Amém.